Graça e paz, amados, aqui estamos para mais uma meditação, mais um estudo da palavra, e queria compartilhar com os irmãos o tema hoje seria 7 situações ou 7 orações que são ignoradas por Deus, que não agrada a Deus. Separei em 7. Aí eu queria iniciar com a primeira situação que não agrada ao Senhor, que é as pessoas incrédulas. Acompanhe comigo aí, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 45. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhes deu atenção, nem os atendeu. Nesse versículo, Moisés lembra o povo que o Senhor havia prometido que levaria eles à terra prometida para conquistá-la. Nessa passagem aqui, é a passagem que o Senhor separa 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra. Porém, 10 homens se assustaram em ver naquela terra os amorreus, que eram maiores e mais fortes que os israelitas. Aí, o que os espias fizeram quando chegaram lá em Israel? Levaram a má notícia ao povo de Israel, que deixaram de crer nas promessas do Senhor e passaram o quê? A murmurar. A consequência disso, Deus prometeu que essas pessoas não entrariam na terra prometida, com exceção de Josué e de Caleb, que a gente conhece a história, que se mantiveram firmes na promessa. O povo veio a se arrepender, mas já era tarde, pois Deus, o que ele fez? Fechou os ouvidos para as orações daquelas pessoas. Então, com esse primeiro, vamos dizer, primeira situação, né? Ou oração que o Senhor acaba ignorando, temos uma aplicação para nós. Da mesma forma, se tivermos esse mesmo comportamento, perdendo a confiança no poder de Deus diante das dificuldades que está no seu caminho, e você ficar murmurando o tempo todo, o Senhor fechará os ouvidos para as suas orações. Se você tem permitido que os problemas estão maior que a sua fé, e você vive reclamando da vida, precisamos parar imediatamente, pois está correndo o risco de ter suas orações ignoradas pelo Pai. O povo de Israel não foi perdoado pela sua falha e pagaram muito alto por isso. Mas com você pode ser diferente. Graças a quem? Ao sacrifício de quem? Jesus Cristo. Todos os nossos pecados foram perdoados. Basta o quê? Se arrepender dos seus erros. Segunda situação que o Senhor, que Deus não aprova e ignora. A pessoa que não se arrepende de seus pecados. Isaías capítulo 59, de 1 a 3. Acompanhem comigo. O título é Os pecados do povo são condenados. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Assim como naquela época de Moisés, o povo teve suas orações ignoradas por Deus, no tempo de Isaías, isso aconteceu porque as pessoas preferiram viver em pecado, de vez de permanecer na presença do Senhor. Só mudou o tempo, só mudou a época. Eles cultuavam outros deuses e viviam de acordo com as suas vontades.
Deus ficou irado e o que Deus fez? Virou as costas para elas. O que a gente pode extrair para nós aqui? O que a gente pode aplicar para a nossa vida? O pecado é a grande barreira de separação entre o homem e Deus. Nós sabemos disso. Quando vivemos em pecado e não lutamos para sair dele, Deus deixa de ouvir suas orações. Por quê? Por que ele deixa de ouvir as nossas orações? Porque escolhemos atender os desejos da nossa carne e não buscamos a santidade. Isso não quer dizer que somos perfeitos. Não somos. Mas reconhecer perante Deus que somos pecadores. Abandonar o caminho errado e deixar que o Espírito Santo nos molde. É isso que a gente precisa fazer. Terceira situação que não agrada a Deus, que Deus não ouve as tuas orações, a pessoa que ignora o que Deus diz. Provérbios, capítulo 28 a 31. Confira comigo aí, me acompanhe. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. O que o rei Salomão aqui exorta para nós? Que Deus não responderá às orações daqueles que ignoram seus conselhos, desprezam sua sabedoria e não têm o temor no coração. Está bem claro isso aqui na palavra para a gente. E o que a gente pode aplicar para nós hoje? Se você quer ter suas orações atendidas, primeira coisa é voltar seu ouvido ao coração para as coisas que o Senhor te diz. É pegar teu ouvido, sintonizar ele com o seu coração para as coisas que o Senhor quer para a sua vida, que Ele está dizendo. Mas como eu vou fazer isso? Como eu faço para ouvi-lo? Como é que eu faço para ouvir Deus? Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler as Escrituras. Porque se você não lê as Escrituras, não tem como Ele falar. Porque a verdade está na palavra. A verdade está na Escritura. Você lendo, a palavra confronta. Cabe a você querer botar em prática. Cabe a você querer ser moldado. Porque ele mostra o seu interior. Ele mostra o seu eu. Ele mostra nossas falhas, nossos defeitos, nossas manias feias, nossos vícios, nossos hábitos. E aí ele quer mudar. Então como eu consigo ser melhor? Lendo a palavra, lendo a Bíblia, meditando nela. Não tem outro jeito. Indo a culto, ouvindo louvores, assistindo pregações. É de extrema importância que você obedeça quando você ouvir a voz do Senhor. O rei Salomão, ele encerra esse provérbio alertando e garantindo o quê? Que todos que ouvirem o Senhor e obedecê-lo estarão tranquilos sem temer mal algum. Vamos para o quarto passo, a pessoa que não ajuda o próximo. Provérbios 21, versículo 13, acompanhem comigo. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Se você não gosta de se envolver com as pessoas e também nunca tem tempo para estender a mão ao necessitado, pode ter certeza que as suas orações serão ignoradas por Deus. Você pode ler a Bíblia, cantar louvores, participar do culto, mas se você não for capaz de ajudar aqueles que precisam de ajuda, seja material, emocional, espiritual, psicológica, Deus fará o mesmo com você. Além de não ter as orações atendidas. Jesus nos garante que aqueles que não ajudaram o seu próximo, de maneira alguma, serão condenados a passar a eternidade longe da sua presença. Olha o que diz em Mateus 25, 42 a 46. Acompanhem comigo. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida.
Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Quinta situação, quinta oração que é ignorada por Deus. A pessoa que não honra seu cônjuge. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Acompanhe comigo. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco. E por isso deve ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Nessa passagem, Pedro fala do casal em viver em harmonia no solar. Apesar de falar ao marido, na verdade, vale para os dois. Se viverem bem, o Senhor ouvirá as suas orações e atenderá segundo, lembrando, a sua vontade. Mas se o marido ou a mulher vive se desrespeitando, humilhando um ao outro, as suas orações serão interrompidas. Pois para Deus o casamento é algo seríssimo, que deve ser honrado e respeitado. O que a gente pode extrair para nós aqui? Uma aplicação. Se você é casado, é muito importante que você viva em paz com seu cônjuge. Porque além de ser bom para a sua relação, é fundamental para a sua vida espiritual. É lógico que haverá momentos de desentendimentos e brigas entre os casais. Isso é normal. Lembra que somos seres humanos e falhos. O importante é o casal resolver essas indiferenças o quanto antes, para que Deus sempre atenda a oração de vocês. Quinta situação, que Deus ignora as orações. A pessoa hipócrita. Isaías capítulo 1, de 11 a 15. Acompanhem comigo. O Senhor diz: Eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazer ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Até aqui. Como vimos no início desse estudo, o povo de Israel vivia na idolatria, desobediência e rebeldia. Vocês veem que não muda muito, né? Continua a desobediência, continua as falhas, continua a idolatria. Mas para ter o perdão de Deus, naquela época, o que eles faziam? Matavam animais, faziam sacrifícios, queimavam incensos e davam grandes festas. Porém, não abandonavam sua vida de pecado. Então o Senhor se irou diante da hipocrisia daquelas pessoas, rejeitou suas ofertas e disse que não ouviria suas orações, mesmo que elas fossem multiplicadas. O que nós podemos trazer para nós aqui? Deus continua ignorando os hipócritas, principalmente aqueles cristãos que são apenas religiosos, que vivem de aparências,
que oram em voz alta e fazem caridade apenas para impressionar os outros. São pessoas que pregam a palavra e os valores do reino de Deus, mas na verdade não aplicam isso em suas vidas. Então, se você quer ter suas orações de Deus, não seja um hipócrita. Não finja ser uma pessoa que você não é. Deus quer transparência. O Senhor quer que você mostre realmente quem você é, para a gente cada vez mais tornar a imagem e semelhança do Senhor, mesmo sendo falhos. Jesus quer que você seja a pessoa que você é com suas falhas, mas sendo sincero e buscando melhorar do que fingir ser um cristão fervoroso, santo, quando você não é. Sabemos que passamos por momentos de fraqueza e inconstância na fé. Isso não é errado, mas o hipócrita é aquele que usa máscara e isso sim, com certeza, desagrada a Deus, o Senhor. E o último, o sétimo, a pessoa egoísta. Tiago, capítulo 4, versículo 2 a 3, acompanhe comigo. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E, quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Palavra de Deus. Muitas das vezes, nossas orações não são atendidas por Deus e a maioria dos cristãos ficam frustrados por Ele não ter respondido. Mas, na verdade, na grande maioria das vezes, o Senhor manteve o silêncio. Sabe por quê? Pois você agiu de forma egoísta. Pois pediu coisas que só é boa para os seus olhos e foge da vontade de Deus na sua vida. Então, o que podemos absorver de tudo dessa passagem? Quando oramos e exigimos que Deus nos livre de algum sofrimento ou de algo que queremos muito, estamos enxergando o Senhor de uma maneira superficial, como Ele existisse apenas para nos atender. E isso prejudica a nossa comunhão com o Pai. Então, quando você for orar, faça como Jesus fez no Getsemane, pouco antes de ser preso e crucificado, e abra seu coração ao Senhor, falando dos seus desejos. Mas coloque a decisão final para Deus. Afinal de contas, ninguém é melhor que Deus para saber o que é bom para a sua vida. E por mais que vai contra a sua vontade, entenda que há um propósito para tudo o que acontece. E para a gente fechar, conclusão. Para ter suas orações atendidas, precisamos tirar os empecilhos citados acima, que estão atrapalhando sua comunhão com o Senhor. Fazendo isso, sua vida espiritual será crescente, será transformada. E o Senhor responderá suas orações no tempo certo e de acordo com a vontade dEle. Amém, amados? Aqui fica esses 7 situações aí para a gente, que o Espírito Santo fale com cada um de vocês, os ouvintes, para que realmente a gente esteja dentro da vontade do Senhor, obedientes, e quando a gente orar, a gente, no final da oração, quando pedir, se for da sua vontade que aconteça, meu Pai. Se não for, o Senhor já tire isso da minha mente, do meu coração. Assim, a gente cresce mais rápido. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um abraço.